vocês? Estou bem, graças a Deus. Hoje é dia 10 de março, todo mundo a postos para nossa aulinha de hoje. Hoje nós vamos falar nossa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Primeira parte, sistema digestório ou digestivo de ciências, e segunda parte de história, tá? Continuando com o nosso assunto sobre o Dia das Mulheres. Sobre o sistema digestório e digestivo, lembram que na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre células? Então, nós vimos que as células são a menor parte do nosso organismo, né? Inclusive elas são microscópicas, só conseguem ser vistas através de microscópio. Aí nós vimos também, não sei se vocês lembram, em determinada parte, que nós vimos que um grupo de células forma tecidos, um grupo de tecidos forma órgãos. E aí, estes órgãos, certos grupos de órgãos vão formar os sistemas. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como funciona o sistema digestório ou digestivo e quais são as funções de cada órgão que faz parte deles. Então, aqui vocês podem ver que tem uma gravura, né? Que mostra um pouquinho sobre o sistema digestivo ou digestório, tá? Nós vamos passar para frente para a gente descobrir quem são esses órgãos e quais são as funções deles. Então, aqui nós temos o sistema, né? E aí, cada quadrinho desses vai nos falar sobre um órgão, a gente vai ver quais são as funções destes órgãos, certo? Para começar, então, nós temos a boca, né? O primeiro órgão do nosso sistema digestório. Na boca, o alimento entra, né? Nós colocamos ele na boca, ele é mastigado pelos dentes, que vai dividir esse alimento em pedaços menores. E aí o alimento é misturado com a saliva. Saliva é aquela aguinha que fica na nossa boca, que é produzida pelas glândulas salivares. São glândulas que ficam assim no nosso pescoço. Essa saliva, ela tem a função de quê? De ajudar a amolecer, né, esse alimento para que ele possa descer pelo próximo órgão que a gente vai verificar. O próximo órgão é o esôfago. O esôfago é esse canalzinho, tá? A comida sai da boca, passa pela faringe, que fica aqui, que é uma válvulazinha, tá? Depois de passar pela faringe, ele vai descer pelo esôfago. Quem é o esôfago? Ele é um tubo fibromuscular que liga a boca ao estômago. O alimento é empurrado para baixo, usando uma onda como movimento muscular chamado peristaltismo. Então, aqui no esôfago tem movimentos, né, musculares, e eles fazem isso aqui, dessa forma, ó, abre e fecha, e vai ajudando o alimento a descer até o estômago. Chegando no estômago, que é esse órgãozinho rosa aqui nessa ilustração, o estômago é um órgão muscular onde os alimentos são misturados aos sucos gástricos. Então, aqui no estômago, ele produz suco gástrico, né, que são líquidos que vão auxiliar na trituração desses alimentos, tá? O suco gástrico, ele é um ácido, como eu falei, e é usado para digerir os alimentos e matar as bactérias potencialmente prejudiciais, tá? Então, por exemplo, crianças colocam muitas coisas na boca, né? Às vezes engolem, enfim, restos de coisas que acham no chão, enfim, quando a gente não está muito atento. Então, o estômago, esse suco gástrico, esses ácidos que nós temos no estômago, eles vão, além de ajudar a triturar ainda mais esse alimento, para depois ser absorvido, ele vai também estar matando bactérias que vêm junto com esse alimento para o nosso organismo, tá? Aí nós temos o intestino delgado. Depois de passar pelo estômago,
o alimento está bem trituradinho, tá parecendo um bolo, a gente chama de bolo alimentar, né? Bem mastigadinho, bem pastoso, já bem triturado, ele vai entrar no intestino delgado ou intestino fino, tá? Que é esse de cor amarela aqui. Aqui no intestino fino ou intestino delgado, o alimento é misturado com enzimas digestivas e bile, tá? Essas enzimas digestivas e essa bile, elas são produzidas por outros 3 órgãos que nós falamos de órgãos anexos, tá? Que eles não fazem parte do aparelho digestivo, dos órgãos do aparelho digestivo, mas eles são anexos. A nossa digestão não acontece sem o que eles produzem. Nós já vamos ver esses 3 órgãos também, tá? Essas enzimas aceleram o processo de digestão. E aí depois que acontece toda essa trituração, né, a ação dessas enzimas, os nutrientes então vão ser absorvidos pela corrente sanguínea, tá? Então, diferente do que a gente acha, a digestão ela não ocorre somente no estômago, ela ocorre no estômago e no intestino delgado, tá? Que no intestino delgado ela finaliza e aí os nutrientes eles são enviados, são absorvidos pela corrente sanguínea, né? Pelas veias, vasinhos sanguíneos e vão para todo o nosso organismo para nutrir o nosso corpo. Agora então eu vou falar um pouquinho dos 3 órgãos anexos, tá? Que são o fígado, esse azul, a vesícula biliar e o pâncreas, que é esse órgãozinho aqui, tá? O fígado, no sistema digestivo, ele produz a bile que ajuda na digestão de gorduras e óleos, tá? Então, o fígado ele auxilia muito na nossa digestão, ele produz, como eu falei, enzimas que auxiliam na digestão das gorduras e dos óleos, tá? Por isso, muitas vezes quando a gente come alguma comida mais pesada, muito rica em gordura, a gente fica com dor de estômago, enfim, ou fica com amargo na boca, né? É o fígado avisando a gente que o negócio foi muito pesado, tá? Para ele. A vesícula biliar é onde a bile é armazenada e concentrada. Então, eles trabalham bem juntos, o fígado e a vesícula, tá? E a vesícula também cria, né, essas enzimas para enviar para o estômago e para o intestino delgado, tá? Muitas pessoas têm uma inflamação nessa vesícula de vez em quando. E aí a gente ouve falar assim, o fulano teve que operar a vesícula, tirar a vesícula, porque se formam cálculos, né, pedrinhas dentro da vesícula, elas inflamam, infeccionam e tem que ser retiradas. E aí nós temos o pâncreas. Os catalisadores biológicos chamados enzimas são produzidos no pâncreas. As enzimas digestivas aceleram a degradação de grandes moléculas de nutrientes. Então, a enzima produzida pelo pâncreas, ela vai ajudar a triturar, acabar de detonar esses nutrientes, diminuir eles o máximo possível para que a corrente sanguínea possa absorver e mandar para o nosso organismo, tá? Aí nós temos, depois que o alimento é processado, todos os nutrientes foram absorvidos pelo sangue, né, pela corrente sanguínea. Aí o restante do alimento que o nosso organismo não vai absorver e água vão para o intestino grosso, que é esse roxo aqui, tá? O intestino grosso é constituído de 2 partes, o colo e o reto. O cólon é essa parte aqui e o reto é essa partezinha aqui no final. No cólon a água é absorvida dos alimentos, então a água que resta, que sobrou aqui, que está aqui, vai ser absorvida pela parede do intestino grosso. O que vai sobrar? Vão sobrar as fezes, né, que é aquele restinho de comida, de coisa que a gente não vai utilizar, que nosso organismo não quer. Aí esses restos de comida já bem processadas, bem pastosas, vão ficar aqui no reto, né? E aguardando a hora de sair, tá? E aí, por fim, nós temos o ânus, né? Que é essa abertura que nós temos no final do intestino, que é onde serão
depois as fezes, né? O nosso cocô vai ser eliminado, vai ser jogado fora através do orifício, né? De um buraquinho que a gente tem que é chamado de ânus, que vai ser eliminado para fora, isso que o nosso organismo não vai utilizar, tá? Então, isso é um pouquinho de como funciona todo o nosso aparelho digestivo. Todos esses órgãos, cada um tem a sua função específica, como nos outros sistemas que a gente vai ver pra frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, de conhecer um pouquinho mais, né, do corpo da gente é bom, né, interessante. E aí daqui a pouquinho eu retorno para explicar a atividade para vocês e para falar um pouco sobre a disciplina de História. Um abraço!